Pastor Adroaldo, João capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós temos aqui o Senhor Jesus sendo convidado para uma festa, né? Uma festa de casamento. Às vezes as pessoas pensam que uma vida de festa, ser festeiro, né? Até não tem um sentido pejorativo. E isso aí é festeiro. Como se a pessoa não tivesse responsabilidade, como se fosse algo errado. Gostar de uma festa, gostar de uma comunhão, né? Então às vezes tem esse sentido quando as pessoas se convertem, né? Isso é festeiro, isso é festeiro. Ou até fora do meio cristão as pessoas dizem: isso aí é baita no festeiro, mas no sentido pejorativo, como se festa fosse ruim. Infelizmente, assim como muitas coisas na vida, o diabo colocou sua patinha lá, né? E acabou distorcendo o princípio pelo qual se faz algumas coisas. Entre elas, né, o esporte é saudável para a saúde. O diabo bota a mão e acaba trazendo, às vezes, idolatria, envolvimento com paganismo, certas práticas e tradições pagãs se infiltram no meio. E nós vivendo para a questão da festa, o que se lembra, né? Geralmente festa se faz no período de folga, né? Não tem como fazer festa trabalhando. Sim. Né? E geralmente as pessoas, quando querem descansar, tem uma turma que é festeira e gosta de escutar uma música, de dançar, gostam de curtir momentos de comunhão e descontração. Então festa proporciona, né, descontração, alegria. E daqui um pouco nós temos as pessoas mais velhas, nós temos as pessoas mais idosas, as pessoas mais conservadoras, né? E alguns pensam também que os evangélicos, os cristãos, são mais quadrados e mais careta e não gostam de festa. Porque isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Então, no sentido pejorativo, esses festeiros aí, por quê? Porque às vezes até a questão de organização, né? Tu faz uma festa, tu bota som alto, alcança o teu vizinho. Tudo que tu faz que atinge o teu vizinho e as proximidades e compromete, interfere na vida alheia, a gente tem que se conter para que não venha interferir, né? Então, a gente passa nos postos de gasolina, às vezes tá aquele som que tu não consegue conversar, aí tu sente cheiro de droga, sem o excesso de álcool. Então, foi infiltrado no meio das festas algumas coisas desmedidas, né? Que acabam estragando e deturpando o verdadeiro sentido de uma festa. Então, festa não é sinônimo de pecado, né? Então, a falta de equilíbrio, a falta de, como é que vamos dizer assim, de educação, os valores e os princípios cristãos ser mantidos dentro de uma festa, a festa ela pode ser feita sem ser pecado. Claro. Nós vamos ter hoje à noite uma festa. Uma festa. Né? Quando nós participamos da Santa Ceia, não deixa de ser uma celebração e uma festa. Em comemoração à morte de Cristo e a morte que redundou, né, a nossa transformação. Então,
Pastor Adroaldo, como é que tu vê essa questão assim de... Às vezes tem muito evangélico, muito cristão, né, que em nome de ser uma pessoa em santidade, de procurar ter uma vida certinha, de acordo com a palavra, se abstém totalmente, inclusive, de momentos de comunhão com a família. Né? Então, em contrapartida, tem muitas pessoas que às vezes não têm um comprometimento a fundo com o evangelho, que acabam indo nas festas, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Me fiz de louco para ganhar os loucos. E eles se fazem de mundano, que não é o que o apóstolo Paulo diz, né? E acabam perdendo a vez, saindo da linha, né? E entrando em pecado e se vão para festas mundanas, coisa e tal. Então é uma linha tênue também, né? Claro. Então, assim, como é que eu participo de festa sem ser mundano? Pode isso? Tem como? Eu vou te passar essa... Na verdade, ser cristão não é estar cristão, né? Eu vou ser cristão em todo momento. Então, a questão de princípios... O que é estar? O que é estar? Estar é momentâneo. Eu vou estar naquele momento, eu sou cristão. Depois eu deixo de ser cristão. Então, eu vou mudando, eu vou mudando alguns princípios conforme aonde eu estou. A circunstância. Isso não é ser cristão. Isso é estar cristão. Agora, quando eu tenho princípios, não importa onde eu estiver ou o que eu estiver fazendo, eu continuo sendo cristão, com os princípios em prática. É possível, né, eu me alegrar e festejar e comemorar junto com meus irmãos, ou, né, mantendo os princípios? E a família? Então, assim, eu quando me reúno com a família é uma festa. E eu vou te fazer uma pergunta. Um casal se converte e a família não é cristã. Aí tem um aniversário de 15 anos, tem um aniversário de casamento. Aí tem um churrasco em família no domingo. Participa ou não participa? Porque é festa. Olha, eu participo, né? Então, eu participo. Isso aí, mas logo que eu aceitei Jesus, eu tive essa dúvida, pastor. Porque quando eu me converti, eu tinha aquela ideia seguinte: agora eu quero uma vida de santidade, e não estava errado. E assim, isso aqui eu não quero nem chegar perto. Só que aí eu acabei me afastando da família. E aí mas ao mesmo tempo eu queria ganhar a família para Jesus. Mas de que jeito, né? Como é que eu me afastei, né? Como é que vai ganhar família para Jesus se tu te afasta da família? Eu me lembro que eu até cheguei e chamei um pastor na época assim: o que eu faço, pastor? Aí eu vou dizer outro ponto. Como é que tu ganha tua família para Jesus? Porque nas festas de família, nos encontros de família, você se afasta da família. Exatamente. E como é que você não se contamina com a família se você vai na festa da família? Aí eu deixo pra ti. Vai lá. Não, na verdade, o cristão ele vive em amor, né? Em amor, até em certa, de alguma forma, tolerância, né? Mas que não fira os princípios, né? Não tolero romper alguns princípios de Deus. Eu lembro que logo que a gente, né, se converteu, minha esposa veio de uma questão de CTG, questão assim, e tinha umas domingueiras, né? E umas domingueiras no CTG, todos os amigos dos meus sogros, os amigos, todo mundo frequentava o CTG. Assim, e agora, né? Vamos no CTG, bailão, eu gostava de arrastar um pé, assim. Sério, será que eu não vou querer ficar e voltar, assim, daqui a pouco me afastar? E eu logo me converti, assim, a gente se entregou inteiramente para Jesus. E tava com medo de tu te afastar do evangelho. Medo de mim, né? Medo da minha carne, da minha natureza. Como é que eu faço, né? E aí eu percebi, sim, que os meus sogros, assim, né, ficaram assim: puxa vida, será que rompeu com a gente, né? E eu vi que isso deu mas isso não pode ser, né? O cristão, ele é agregador, ele não é separador, né? E aí eu conversei com o pastor na época: não, filho, vai, né? E é o seguinte, vai, mas, né? Vai em oração, vai pra somar, mantém os princípios de Deus. Eu lembro que eu ia nas domingueiras, tinha almoço, almoçava ali. Domingueira, que nem todo mundo... que é uma domingueira? Explica pro né? pessoal. É uma domingueira, assim, o pessoal que vai nessas festas de tradição, É festa, né? de domingo. É festa de domingo. Almoça, depois do almoço, né? Baile. Começa a arredar as mesas e começa o baile. E aí vem o baile, né? E aí o pessoal começa até a se exceder até um pouco, né? Hoje a gente tem uma visão diferente, né? Tem um excesso. O excesso é o problema, pastor. O excesso é o problema. Então, ali quando eu vi que eu começava, assim, querer me empolgar muito, assim, não, tá na hora de ir embora.
Aí tu falou um ponto interessante, porque Jesus ele foi num casamento, ele foi numa festa. Lá a festa era uma semana. É uma semana. Era uma semana de festa. Mas vamos lá. Então, poxa, Jesus foi um casamento. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, Deus não é contra a festa. Não. Não, Deus não é contra a festa. A questão que nós vamos observando, então, poxa, como é que eu vou ganhar minha família? Porque quando a gente fala de festa, a gente não é baile de madrugada. Não é casa noturna. Não. Festa, comunhão em família. Família. Quando eu disse que o diabo botou a mão em algumas coisas, no início do primeiro bloco, né, o diabo botou a mão no esporte, aí entrou várias idolatrias e práticas pagãs no meio do esporte. O diabo botou a mão em algumas coisas que não pertenciam a ele. Casa noturna, vida de prostituição, na área da sensualidade, bailes da madrugada. Gente, isso aí o diabo não botou a mão, isso é dele. É isso aí. Isso é dele. Né? Então, assim, ele criou essas coisas. Tá certo? Agora, veja bem, quando eu digo festa, a gente fala de festa, pensa assim, Jesus não iria num prostíbulo. Com certeza. Jesus não iria num bailão, nem um baile funk. Tá certo? Bom, se Jesus não iria, então eu também não devo ir. Claro. Agora, Jesus foi numa festa. Ele foi numa festa de família. Há momentos de família. E aí, a gente sabe que o diabo introduziu as suas garrinhas e deturpou o que era para ser uma festa saudável. Tem festa saudável e festa que não é saudável. Uma festa noturna que eu digo, baile funk, de promiscuidade, de droga. E o mesmo fim. Exatamente. Hoje em dia tem as raves aí que passam 2 dias num lugar. Então, assim, é a questão, o propósito pelo qual algo foi feito. Isso aí. Então, existem tipos de festas que o propósito pelo qual foi criado foi para droga, prostituição, beberragem, sexo. É só coisa que não presta. Tá certo? E existem festas, porque essas outras primeiras que eu citei é do diabo mesmo. Não tem o que falar. É ali. Agora, existem festas que são festas que é para família. Existe almoço, existem aniversários que são à noite. Sim. Existe aniversário de 15 anos, festa de casamento. Jesus foi uma festa de casamento. A questão é que o diabo, às vezes, ele entrou através da cultura, através de práticas e trouxe todo um ritual, muitas vezes, para dentro de uma festa que era para ser da família, para deturpar. E em determinado momento, algumas festas já vão tomando uma direção igual a do mundo, igual a que o diabo criou. Então, veja bem, Jesus foi uma festa de casamento. Jesus foi uma festa de casamento e a festa é para alegria. E aquela festa ia terminar em tristeza, porque seria um vexame, era uma gafe terminar o vinho. Você imagina você convidar alguém para um aniversário de 15 anos ou para um casamento e daqui a um pouco não ter mais refrigerante? Nós somos evangélicos, cristãos, a gente toma água e refri. Não ter refri? Ou não ter mais... A comida chegar na metade e não ter mais para servir para os convidados? Como é que fica? Fica feio, fica chato, né? Fica muito chato. Então, seria triste, seria vergonhoso, os noivos iam ficar... Seria uma marca no casamento deles, né? Casamento a gente casa uma vez só, né? Tem que ser tudo... Não tem como casar de novo. Exato. Então, assim, ó, e é tudo pronto, tudo programado, e havia uma expectativa de uma realização, não somente do casal, mas de todos os convidados. Ia se frustrar. Tá certo? Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus, quando ele entra num ambiente, ele também entra num ambiente de festa para que a sua festa possa ser saudável. Se Jesus se fez presente é porque ele podia estar ali. E ele estava ali para transformar água em vinho. A água, na época, era para nas metretas, era para purificação do judaísmo. Né? E veja bem, o que era para purificação da antiga aliança, não tinha mais água, faltou. E Jesus coloca o vinho, transforma a água em vinho, né? E traz verdadeiro, como se fosse um simbolismo, né? Que o vinho depois seria o sangue da nova aliança, que traz a santificação e a purificação. Então, Jesus se fez presente num casamento, numa festa. E ele proporcionou a alegria nessa festa.
Então, a alegria, o que nos alegra numa festa, quando nós evangélicos cristãos vamos a um casamento, nós vamos a um aniversário de 15 anos, das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas que são das nossas relações, o que nos alegra, né, é a pessoa de Cristo. Nós vamos levar uma alegria diferente para eles. Nós vamos levar algo melhor para eles. E nós vamos ficar o tempo suficiente para que nós possamos dar bom testemunho. Então, assim, ó, começaram a arrastar as cadeiras. Às vezes eu gosto um pouco de doce. Tu espera o bolo. Um pouco de doce. Então, assim, eu vou numa festa da família cristã, eu fico até o fim, claro. Mas daqui a pouco, se eu for convidado para um ambiente como esse, gente, eu já fui fazer casamento em que o casal era cristão, mas não se envolveram na organização e a família fez, e começou a tomar um outro rumo. Começaram a afastar as cadeiras, e o pessoal começou a tomar uma cervejinha. E eu pensei assim, ó, eles devem estar só esperando o pastor ir embora. E se o pastor não for embora, eles vão me atropelar. E aí que começou a acontecer? Eu digo, olha, pelo jeito eu vou sem bolo para casa, que eu acho que é mais saudável. E eu saí antes. Veja bem. E até porque os noivos iam ficar com vergonha. Claro, né? Constranger, né? Constranger. Então, gente, se você convidar Jesus para sua festa, a sua alegria não vai ser bebida. Exatamente. Mas Jesus transformou água em vinho. O vinho tinha outra característica, outra função aqui. Né? Mas veja bem, a alegria partiu de Jesus. A alegria foi mantida na festa através de Jesus. Você pode levar um ambiente saudável para churrasco de meio-dia, no domingo meio-dia, na sua família. Claro. No aniversário de 15 anos da sua sobrinha, do seu sobrinho. Tá certo? Então veja bem, Jesus, quando ele faz parte da nossa vida, nós temos o fruto do Espírito, amor, alegria. E a alegria, festa, é para que nos alegremos. Diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus gosta de festa. Gosta, sim. Né? Deus gosta quando nos alegramos. Então veja bem, em João 2, Jesus foi num casamento para trazer o quê? Alegria, pastor Adroaldo. Festa é bom, comunhão é saudável. Eu gosto do texto de João 5 que fala... Jesus está indo para uma festa dos tabernáculos, onde haveria um momento de alegria, e ele para no meio do caminho, ele vai lá no tanque de Betesda. Cura um paralítico. Ele cura o paralítico, e lá na frente a gente vai olhar, o paralítico está na festa, junto com Jesus, alegre, feliz, curado, transformado, né? Se regozijando, né, com Cristo. Então Cristo, além de tudo, ele quer trazer a pessoa que está na tristeza, a pessoa que está frustrada, trazer para esta alegria da comunhão, né, desse conviver, né, desta vida feliz. E não deturpar e não descaracterizar a palavra festa. Quando a gente fala de festa, coisas mundanas, festa rave, com droga, de dia, de noite, chega lá o tempo que... Qual a proposta de música, qual a proposta, entre aspas, festas que deturparam e são uma porta para as drogas, para a prostituição, para a destruição de casamento, para jogar as pessoas na sarjeta. E às vezes a gente vem para o jejum, às vezes não, quase todo o jejum que a gente vem de manhã, eu vejo as pessoas caminhando, cambaleando na beira da faixa, a brigada militar abordando algumas pessoas, a polícia militar. Gente, é triste. E eles dizem, viemos da festa. Isso não é festa. Isso é destruição do diabo. O diabo deturpou a palavra festa. Nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus de festa. Festa no céu quando o pecador se arrepende. A festa quando a gente batiza as pessoas. A festa no céu quando alguém diz assim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Jesus perdoa os meus pecados. Então nós podemos sim participar de festa. Mas a festa da nossa família, quando não é cristão, é o tempo suficiente para dar um bom testemunho. Até porque ninguém é forte contra o pecado. Exatamente. E a gente tem que sair antes. Senão daqui a pouquinho o pé começa a bater no ritmo da música. Exatamente. Daqui a pouquinho te oferece alguma coisa assim, começa a salivar para tomar uma cerveja, para beber. Só uma, né? Exatamente. Só um pouquinho. Então, como é importante, né, a gente tem que ter cuidado. Em Salmos 1, diz que a gente não deve se sentar à roda dos escarnecedores. Escarnecedores, as pessoas que desrespeitam a nossa fé, deturpam a nossa fé, né? E podem daqui a um pouco ser até uma ponte para que nós venhamos nos desviar. Tá? Não, nós nos alegramos no Senhor, a gente celebra a Santa Ceia, é uma festa cristã. Nós temos batismo, que é uma festa quando as pessoas se arrependem e vão para o céu, tem vida eterna.
Nós somos um povo alegre. E Jesus, quando foi numa festa de casamento, foi para não somente trazer a alegria de volta, mas ele foi para servir o melhor. Ele mostrou que muito melhor do que os homens podem fazer é a alegria que ele proporciona, porque ele trouxe o melhor vinho que eles nunca tinham visto igual. Então Jesus sempre traz o melhor. Então você pode sim participar de algumas atividades da sua família o tempo que você puder dar um bom testemunho e cai fora. Enquanto eu influencio, tá legal. No momento que eu passo a ser influenciado, aí já tá na hora de eu... Opa, tô começando a ser influenciado. Exatamente. Então, eu entendo assim, no momento que eu vou em alguma comunhão, não importa, até entre irmãos, pastor. Se eu estou na casa, se eu vou te visitar, e eu sinto que daqui a pouco traz alguns assuntos, começa a trazer alguma coisa que eu... E não é saudável. Aquilo não é saudável, tá me influenciando de uma forma negativa, tá me contaminando, aí tá na hora de ir embora. Aí entra até, inclusive, aí entra a deturpação e a descaracterização do que é uma comunhão e uma festa. Aí o pastor Dorme colocou muito bem, daqui um pouco, mas eu estou entre irmãos. Você baixa a guarda. E daqui um pouquinho começam a surgir assuntos que não são saudáveis. Porque daqui a pouco parece que assuntos é que só são... lá fora. Não, mas a gente tem que vigiar sempre. Porque o momento pelo qual nos reunimos numa festa é para alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos, que Deus seja o centro daquele momento de alegria. E seja Jesus que traz e proporciona alegria naquela festa. Quando Jesus deixa de ser o centro, a comunhão saudável começa a ficar de lado e começa a surgir assuntos de divisão, de desentendimento, de discórdia, que não são saudáveis à vida cristã, mesmo entre irmãos, está na hora de... Ou alguém se posiciona, alguém que possa ter influência naquele ambiente se posiciona. Ô, irmãos, acho que nós estamos passando o limite. Ou cai fora. É isso aí. Porque, na verdade, o diabo é especialista em descaracterizar aquilo que Deus criou para nos abençoar. É isso aí. Né? Então, uma festa em família é para que nos alegremos. E depois de uma cervejada, um monte de bebida, sai gente dirigindo, colocando a família em risco. O pessoal se desentende, já quer pegar o facão e passar o 3 litros no lombo do outro. Já dá... Cada um quer colocar seu posicionamento, já vira em vez de ser uma benção. A mulher diz, tu não respeitou o pai, mas também olha o que teu pai fez. E aí começa... Né? Meu Deus, olha o que o teu cunhado fez ali pro nosso filho. Aí começa aquele marginalzinho, olha que ele não pegou o brinquedo da nossa criança e quebrou. Porque estão tudo alcoolizados, estão tudo estressados. O que era para ser uma bênção vira uma confusão. Então o diabo é especialista em desconstruir o que Deus nos concedeu para ser bênção. Então nós podemos nos alegrar sim, mas a gente tem que ter esse discernimento. Até que ponto está sendo saudável espiritualmente. Espiritualmente. Quer ver um jogo de um futebol, um voleibol, sei lá se tem outro tipo de esporte que eu posso me lembrar agora, mas o futebol é mais propício, né? A competitividade, ela é saudável para te estimular. Sabe que no esporte, assim, ó, a atividade física, se tu ficar fazendo só musculação, claro, tem gente que tem disciplina. Só atividade física, tu começa a olhar assim, tá parado ali, né? Vai pra uma esteira, um pouquinho te dá um tédio, né? Tu não sai do lugar, tu olha pra tudo igual. O esporte, né? Tu tá na competitividade, eu vou ter que conseguir pegar essa bola, eu tenho que fazer mais ponto. O que acontece? Tu te desliga o cérebro da nostalgia que seria uma atividade física. E tu te empenha sem nem te dar conta, porque tá sendo saudável, tá sendo aquela competitividade, tá sendo legal. O futebol tem um agravante. Ele é um esporte de contato. Então as pessoas vão aumentando a força e corre o risco de lesão. De lesão e de se machucar. E às vezes a disputa começa a se tornar desleal. Para e cai fora. Eu gosto de futebol. Gosto até de jogar, mas não jogo até por causa disso. Um dos motivos é a questão da probabilidade de uma lesão, né? Sou um cara de mais de 50 anos, 54 anos. Vou fazer em março 55. Eu não sou mais um garoto, né? Que me recupero fácil de uma lesão, e acho que não seria legal dizer que o pastor não está vindo no culto porque se lesionou jogando futebol, né? Ser cedeiro na atividade, né? Mas corre um risco. Então, qual é o momento de parar quando foi desconstruído o propósito, que é a comunhão, a competitividade te faz desligar o cérebro do esforço que o teu corpo está fazendo. Né? Tu está pensando em fazer o ponto, fazer o gol, e o teu cérebro te desliga. E aí o teu corpo, tu vai pra adrenalina, é legal, é importante. Agora, na academia, tu tem que ser mais disciplinado, né? Tu tá aqui 5, 10 minutos na esteira, coisa e tal, né? E aí tu vai ficando meio entediado, né?
E veja bem, o diabo ele se infiltra em tudo. Aí ele se infiltra onde? Numa atividade esportiva. As pessoas se desentendem. Então, também é um motivo de festividade, de alegria, jogar um futebol. Tem o time de futebol dos irmãos aqui, que até eu mesmo incentivei, eu não jogo, mas incentivei o André. Fazem, é um momento de comunhão. Mas o propósito é a comunhão. O propósito é ter uma atividade física que é saudável. A competitividade é o que te motiva a aumentar o teu próprio limite. Tu levantar régua em relação a ti mesmo. Tá certo? Mas tem que ter cuidado, que daqui um pouco o diabo tentando descaracterizar, desconstruir o que era um momento de festa e de alegria no esporte, se torna um momento de confusão, desentendimento. Então tem que haver esse discernimento. Então, pastor Adroaldo, são 9 horas, nós vamos orar nesta manhã. Hoje à noite nós temos nossa festa gauchesca. É gospel, é cristã, tem bastante água, bastante refri, mas alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Jesus vai estar nessa festa. Nós vamos ouvir música campeira, música gauchesca, música, né? Bota o Opus Dei de fundo. Né? Suba o morro e desça o morro. Tem essa aí, não? Qual é a outra que tem ali? O Trem das 12. Solta o Trem das 12 aí. É um motivo de festa. Nós vamos estar festejando a Semana Farroupilha e nós vamos orar no final da live aqui, do programa, para que Deus possa, né, te trazer esse discernimento. Não deixe de curtir a alegria, não deixe de curtir as festas em família, principalmente da família cristã. Sim. Santa Ceia, né? Momento de comunhão. Teve jantar de mulheres ontem no Namorado Vale, teve jantar de mulheres no centro de Gravataí. Né? O Ronaldo também teve lá no Parque Florido. Nós vamos ter em novembro um jantar de casais para toda a cidade. É festa, é alegria. E você pode participar da festa, de momentos alegres com a sua família, mesmo não sendo cristã, o tempo suficiente para você dar um bom testemunho. Certo? Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. E se você deseja... Pai, nós oramos nesta manhã, obrigado Deus pela tua graça, o teu amor, o teu carinho. Nós oramos, Deus, pela igreja, oramos para que a igreja possa desfrutar da alegria que está proposta em Cristo. Amém. Alegria que é fruto do teu Espírito, o mover, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas. A tua palavra nos ensina, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que esta alegria, Senhor, venha inundar o coração de cada um que nos assiste e nos escuta, removendo a tristeza, removendo a angústia, que possamos desfrutar da alegria e da liberdade que é dada pelo Espírito Santo. Toca neste homem, nesta mulher, abençoa, Senhor, nosso povo, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o pessoal do centro, da Morada do Vale, do Parque Florido, abençoa os irmãos aqui da 64, abençoa esta cidade, a cidade de Gravataí. Nós oramos ministrando o socorro de Deus para as pessoas que nos assistem de outros municípios, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoamos a tua vida, a tua saúde, repreendemos todo o mal e te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.